Quando tudo desmorona, a maioria desiste. Mas os escolhidos despertam. Você já esteve no fundo do poço? Já sentiu o gosto amargo da falência, não apenas financeira, mas emocional, espiritual, mental? É nesse momento, nesse silêncio após o grito, nesse vazio após a queda, que algo poderoso pode nascer. Mas apenas se você estiver pronto para ouvir o chamado. Porque o colapso não é o fim, é a convocação para a sua verdadeira jornada. Quando tudo vai bem, ninguém questiona nada. A vida segue em piloto automático. Você trabalha, ganha, gasta, sobrevive. Mas quando tudo desmorona, quando você perde o emprego, o amor, a saúde ou o dinheiro, aí sim, você é forçado a encarar o espelho da alma. E é nesse exato ponto que muitos se entregam. Outros despertam. A dor é a lâmpada que acende quando sua alma está no escuro. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, escreveu seu maior livro, após falhar inúmeras vezes. Ele acreditava que a semente do sucesso está plantada dentro de cada fracasso. O próprio Hill passou fome, viu sua família quase ser destruída por dívidas, mas foi no meio do caos que ele escreveu as palavras que transformaram milhões de vidas. Por quê? Porque ele entendeu que a falência não era um ponto final, era uma vírgula no meio da história. Muitos confundem fé com fuga. Pensam que espiritualidade é um refúgio para os fracos. Mas o verdadeiro guerreiro espiritual sabe. A fé é o que você escolhe sentir. Quando tudo diz que você deveria desistir. No olho do furacão, o homem e a mulher de fé se tornam inabaláveis. Não porque o caos desapareceu, mas porque eles aprenderam a confiar no invisível. A verdade é simples. Você está em um ponto de decisão. Vai continuar sendo escravo da circunstância? Ou vai usar a falência como fundação de uma nova fortaleza? Porque aqui está uma verdade que ninguém te contou. As maiores fortunas da história começaram no fundo do poço. Jeff Bezos foi rejeitado por dezenas de investidores. Oprah Winfrey foi demitida por não servir para a TV. Thomas Edison foi chamado de burro demais para aprender qualquer coisa, mas eles despertaram no colapso. E você? Feche os olhos e pergunte a si mesmo, o que essa queda está tentando me ensinar? Agora olhe com sinceridade. Se tudo estivesse dando certo, você estaria ouvindo essa mensagem. Talvez o universo te trouxe aqui para te lembrar de quem você é. E se eu te dissesse que existe uma força invisível dentro de você, agora mesmo, capaz de transformar esse caos em conquista? No próximo capítulo, você vai descobrir como ativar essa força. A fé viva, ativa, prática. A arma que muda destinos. Prepare-se. A reconstrução começa agora. A fé não é esperança. É certeza sem evidência. É ação sem garantia. Você pode tirar tudo de um homem. Dinheiro, reputação, até a liberdade. Mas se ele tiver fé, ele já venceu. Nos momentos mais escuros da humanidade, quando tudo parecia perdido, a fé foi a força invisível que ergueu impérios, curou nações e transformou fracassados em lendas. Aqui vai uma verdade que ninguém te contou. Fé não é rezar, esperando um milagre cair do céu. Fé é agir como se o milagre já tivesse acontecido. É se mover mesmo quando não vê o caminho. É trabalhar mesmo quando não há garantias. É levantar todos os dias com a convicção de que o invisível já está sendo construído. Fé é uma estratégia espiritual e a mais poderosa arma de um milionário mental. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas. Perdeu a família, amigos, dignidade, mas não perdeu a fé. Foi lá, em meio à dor, que escreveu mentalmente as bases do seu livro Em Busca de Sentido. Quando saiu, reconstruiu sua vida e ajudou milhões com suas palavras. Sua sobrevivência não veio da força física, mas da fé em um propósito maior. Imagine o seguinte: você é um comandante em meio à guerra. Tudo está contra você, mas você tem uma arma que o inimigo não vê. Essa arma é a fé. E quando usada com disciplina, ela transforma a visão em realidade, o caos em ordem, o impossível em inevitável. A fé é invisível,
mas seus frutos são concretos. Pode ter dinheiro no banco, seguidores nas redes, conexões no topo. Mas se não tiver fé, no momento da tempestade você desmorona por dentro. A fé não é um acessório, é o alicerce. E quando ela é firme, nada, absolutamente nada, te para. Agora olhe para a sua vida. O que você faria hoje? Se tivesse fé plena de que vai dar certo? Porque é exatamente isso que você precisa fazer. A fé real começa quando os medos ainda estão presentes, quando a lógica ainda grita, quando os resultados ainda não apareceram. Mas você vai assim mesmo. No próximo capítulo, você vai entender por que algumas pessoas prosperam nas maiores crises da história, enquanto outras afundam no desespero. A resposta não está no dinheiro, está na mente. Se prepare para descobrir o que separa os que enriquecem dos que se perdem. A crise não cria milionários. Ela revela os que estavam preparados em silêncio. Toda vez que o mundo entra em colapso, econômico, emocional, espiritual, dois tipos de pessoas surgem: os que esperam a salvação e os que decidem ser a solução. No mesmo cenário de caos, escassez e medo, há aqueles que afundam e aqueles que enriquecem. A diferença não é sorte, é mentalidade. Tudo começa com uma guerra invisível. Pensamentos de medo contra pensamentos de fé. Quem opera pela escassez vê limitações em tudo. Não posso. Não dá. Está difícil. Já quem opera pela fé vê oportunidade onde outros veem ruína. Eles entendem algo que a maioria esqueceu. O mundo externo é reflexo do mundo interno. Se dentro de você só existe desespero, nada fora de você vai prosperar. Durante a crise financeira de 2008, quando o mundo inteiro entrava em pânico, Warren Buffett fez o oposto, investiu bilhões. Ele não teve medo porque sabia que a crise era temporária, mas as decisões corretas podiam ter impacto por gerações. O caos é o melhor momento para construir, quando os fracos estão paralisados e os fortes estão em silêncio trabalhando. Imagine um navio afundando. A maioria corre desesperada, mas um homem em silêncio pega um bote, mapeia a rota e sai com vida. Assim funcionam os que têm mentalidade milionária durante a crise. Eles não reagem. Eles criam estratégias. Não ficam presos ao noticiário. Não se alimentam do pânico coletivo. Eles buscam visão, fé e movimento intencional. Enquanto uns perguntam, e se der errado? Os outros perguntam, e se der certo? Essa pergunta é simples, mas transforma futuros. O milionário de alma acredita antes de ver, planta antes da chuva, investe quando os outros recuam, e não por imprudência, mas por discernimento espiritual. Analise sua postura nos últimos tempos de crise. Você reagiu com medo ou respondeu com fé? Você se retraiu ou criou? Você esperou ou liderou? Essa análise sincera é o primeiro passo para mudar sua rota. Porque a crise ainda não acabou, mas você já pode decidir como ela termina. Agora que você entende a diferença entre os que afundam e os que vencem, prepare-se para o próximo nível, o verdadeiro motivo pelo qual você está passando por tudo isso. No próximo capítulo, vamos revelar a lei espiritual que está operando, mesmo quando tudo parece perdido. As coisas não estão acontecendo contra você, estão acontecendo por você. Sabe essa dor que você sente? Essa fase difícil, esse colapso, essa sensação de estar perdido? Não é um castigo, não é azar, é construção. Porque existe uma lei espiritual operando em silêncio. Nada na sua vida acontece por acaso. Tudo é parte de um propósito que você ainda não enxergou. Imagine um diamante bruto. Ele não brilha, não tem valor aparente, mas está ali, esperando ser lapidado. O problema é que a lapidação dói. Pressão, fricção, tempo. Mas só depois disso, ele se torna valioso. A sua dor está te lapidando para algo muito maior. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Viu sua criação ser tomada. Foi humilhado. Mas anos depois, ele disse: "Foi a melhor coisa que me aconteceu." Só depois disso, pude entrar em um dos períodos mais criativos da minha vida.
Jobs entendeu que só olhando para trás conseguimos conectar os pontos. No momento da queda parece confuso, mas com fé e visão, tudo faz sentido. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Isso inclui as perdas, as dores, as traições, a falência. Se você estiver alinhado com o seu propósito, até o que veio para te destruir será transformado em combustível. Crianças sentem dor quando crescem. Músculos doem após o treino. A mente dói quando aprende algo novo. A dor não é sinal de fraqueza. É prova de evolução. Você não está falido, você está em transição. Não está sendo punido, está sendo promovido espiritualmente, mas só se você decidir enxergar assim. Olhe para a sua dor e faça uma nova pergunta. O que isso está me ensinando? Como isso pode me preparar para algo maior? E então tome uma decisão corajosa. Não se vitimize, se reestruture. Não diga por que eu, diga para que eu. Se você está pronto para se reconstruir de dentro para fora, então precisa de algo essencial para essa jornada: disciplina espiritual. No próximo capítulo, vamos revelar como criar uma força interna inabalável através da fé disciplinada. A força que te levanta quando tudo desaba. Não é a emoção que te sustenta nos dias maus, é a disciplina. Você já acordou um dia completamente sem forças? Sem vontade de lutar, sem motivação, sem direção? A maioria espera sentir fé, espera o entusiasmo voltar, mas os grandes não esperam. Eles têm disciplina espiritual, uma rotina de força que não depende do clima emocional. Porque a fé que move montanhas é aquela que se levanta mesmo sem vontade. O mundo é governado por pessoas que fazem o que precisa ser feito, mesmo quando não sentem vontade. Eles oram quando estão fracos, meditam quando estão em guerra, agradecem quando ainda não têm, se alinham espiritualmente todos os dias, sem negociar. Essa é a disciplina espiritual. E ela cria uma muralha inabalável dentro de você. Denzel Washington, vencedor do Oscar, disse em diversas entrevistas que seu sucesso veio de sua disciplina espiritual. Ele ora todas as manhãs, agradece, lê a palavra. E isso não é um ritual vazio, é uma fortaleza interna que o protege do orgulho, do caos e do medo. Denzel entende que sucesso sem fundamento espiritual é ruína anunciada. Você quer se tornar inabalável? Então comece com uma rotina simples, mas poderosa. Acorde e se conecte com o seu Criador antes de qualquer tela. Fale com Deus como com um mentor, com clareza, com respeito e com verdade. Escreva 3 coisas pelas quais é grato, mesmo em meio à dor. Visualize por 5 minutos a vida que deseja viver, não como desejo, mas como convicção. Faça isso todos os dias, chova ou faça sol, com ânimo ou sem. Você pode perder o emprego, pode ser traído, pode ter sua conta zerada, mas se sua disciplina espiritual estiver ativa, você ainda se levanta, ainda segue, ainda acredita. O mundo pode desabar por fora, mas por dentro, você está inteiro. Responda com honestidade. Qual é sua rotina espiritual hoje? Você depende da emoção para se conectar com o que é sagrado? Ou já decidiu que sua fé é inegociável? Comece pequeno, mas comece com firmeza, porque quem planta disciplina espiritual hoje, colhe força inabalável amanhã. Disciplina sem ação é religiosidade, e fé sem movimento é ilusão. No próximo capítulo, você vai entender como aplicar o código da ação inspirada, a união perfeita entre espiritualidade e execução. Chegou a hora de se mover com direção divina. Fé sem obras é morta, e sonho sem ação é auto-engano. Quantas vezes você orou, visualizou, acreditou, mas nada aconteceu? Talvez você achou que fé bastava. Mas aqui está a verdade crua e libertadora. Fé é a centelha, ação é o fogo. Não basta acreditar que Deus vai abrir uma porta se você não está disposto a levantar e bater em todas. Existe um erro fatal que aprisiona milhões: confundir fé com passividade. Eles esperam e se frustram,
Mas os que realmente conquistam são os que ouvem no espírito e se movem no físico. Essa é a ação inspirada. Quando você alinha sua execução com uma direção superior, você não corre por desespero. Você se move com propósito. Elon Musk não apenas teve fé em uma nova forma de mobilidade, energia e espaço. Ele agiu, vendeu tudo o que tinha, dormiu no chão de fábrica, apostou onde todos diziam ser impossível. E quando perguntaram se ele fazia isso por dinheiro, ele respondeu: "Eu faço porque acredito, e quem acredita se move." Essa é a fé com ação inspirada. Um homem guiado por visão e movido por decisão. Não confunda agir com se desesperar. Muitos se movimentam o tempo todo, mas estão apenas correndo em círculos, sem propósito, sem foco, sem direção espiritual. A ação inspirada nasce do silêncio da oração e da clareza da visão. Você ouve, sente e só então executa. É por isso que ela gera resultados muito maiores, com menos desgaste. Você já teve um momento em que tudo parecia encaixar? Ideias fluíam, portas se abriam, as pessoas certas apareciam. Isso é a evidência da ação inspirada. É quando você age em sincronia com o tempo espiritual. Você não força, você flui. Mas para isso, precisa estar atento, alinhado, disponível. Olhe para a sua vida hoje. Você está apenas orando, ou também executando. Você está esperando um sinal, ou construindo com as instruções que já tem. Tome hoje uma decisão poderosa. Tudo o que você já sabe que precisa fazer, faça. Não amanhã, não quando sentir, mas agora. Porque a fé se manifesta no movimento. Você já aprendeu a fé ativa. Agora precisa aprender a lidar com os nãos do caminho. No próximo capítulo, vamos revelar por que a rejeição não é uma maldição, mas o treinamento dos escolhidos. Prepare-se para ressignificar as portas fechadas. Quando o mundo te diz não, o céu está te preparando para o sim que vai mudar tudo. A rejeição dói. Ninguém gosta de ouvir: "Você não serve, não deu certo, não é para você." Mas os escolhidos não interpretam isso como fracasso. Eles entendem que a rejeição é o fogo, onde o propósito é refinado. A cada porta que se fecha, Deus está te moldando para algo maior e te perguntando: você quer ser aceito ou quer ser forjado? Você acha que perdeu uma oportunidade? Não. Você foi livrado de um caminho que não era seu. A rejeição, quando bem interpretada, salva você de viver uma vida medíocre. Ela te empurra para a rota do propósito, mesmo que à força. É como um mestre rigoroso que fecha portas para que você aprenda a construir as suas. Oprah foi demitida da televisão porque diziam que ela não servia para o jornalismo. Imagine isso, uma das maiores comunicadoras da história, rejeitada. Mas ela não parou. Ela não se moldou à rejeição. Ela usou a dor como combustível e construiu um império de propósito, ajudando milhões, justamente com aquilo que disseram que ela não sabia fazer. Thomas Edison ouviu que era burro, que nunca seria capaz de aprender nada. Falhou mais de 1000 vezes tentando criar a lâmpada. Mas cada falha era um passo, cada rejeição, uma lição. Edison não colecionava derrotas, ele acumulava sabedoria. Os escolhidos transformam rejeição em redenção. Quanto mais você é rejeitado, mais você descobre quem realmente é. Você aprende a se sustentar sem aprovação, a confiar em sua visão mesmo quando ninguém mais vê. Você deixa de ser escravo do aplauso e se torna servo do seu propósito. É aí que você se torna imparável. Pense agora em todas as vezes que você foi rejeitado. Que porta se fechou? Que pessoa foi embora? Que sonho aparentemente morreu? Agora pergunte: o que isso me forçou a descobrir sobre mim? A cada não que você recebeu, Deus estava dizendo: você não pertence a esse lugar. Você está sendo treinado para algo maior. No próximo capítulo, você vai aprender como usar o poder da visualização e da oração para moldar sua nova realidade antes mesmo de ela existir. Vamos construir o invisível? Tudo que você vê hoje um dia foi invisível, e alguém acreditou antes de enxergar.
Os grandes realizadores não começam pelo físico, eles começam pelo invisível. Antes do prédio, existe a planta. Antes da vitória, existe a convicção. Antes da realidade, existe a visão. E é aqui que entramos em uma das ferramentas mais subestimadas da mente milionária: a visualização criativa aliada à oração intencional. A maioria das pessoas ora como quem implora, visualiza como quem deseja. Mas os escolhidos oram e visualizam como arquitetos. Eles veem com os olhos do espírito, sentem com o coração, acreditam com tanta intensidade que o universo começa a conspirar. Eles não apenas esperam, eles constroem a realidade no invisível. Jim Carrey, antes da fama, escreveu um cheque simbólico de $10 milhões para si mesmo. Colocou uma data, por serviços prestados como ator. Todos os dias, ele visualizava esse momento. Imaginava o valor, o filme, a emoção. Anos depois, exatamente como escreveu, recebeu um contrato nesse valor. Não foi mágica, foi fé ativa com visualização deliberada. A verdadeira oração não é apenas pedir, é declarar, alinhar, sentir, conectar. Quando você ora com fé real, você está reposicionando sua frequência espiritual. Está dizendo ao universo: eu já sei quem eu sou e estou pronto para manifestar isso. A oração é o diálogo do espírito com a fonte. A visualização é a linguagem criativa da fé. Juntas elas constroem milagres. Aqui está um exercício diário. 1. Feche os olhos por 5 minutos em silêncio. Respire fundo. 2. Visualize sua vida ideal, onde está, com quem está, quanto ganha, como se sente. 3. Ore como se já fosse real. Não peça, agradeça, declare. 4. Sinta a emoção da conquista como se fosse agora. Repita isso todos os dias, pela manhã e antes de dormir. Você está moldando o invisível, e o invisível molda o visível. O que você tem visualizado ultimamente? Medo ou confiança? Escassez ou abundância? Caos ou clareza? Porque o que você vê dentro define o que você vive fora. A partir de hoje, visualize com fé, ore com convicção e prepare-se para ver o que parecia impossível se tornar inevitável. E se mesmo no meio do caos, você conseguisse manter a visão clara, firme e imbatível, no próximo capítulo, você vai descobrir como os maiores líderes espirituais e financeiros se mantêm focados mesmo quando tudo parece desmoronar. O caos é barulhento, a visão é silenciosa. Quem ouve a visão, vence. Você já se sentiu completamente cercado por problemas? Notícias ruins, crises financeiras, dúvidas internas, gente desacreditando de você? Esse é o campo de batalha da mente. Mas os verdadeiros conquistadores têm uma característica rara. Eles permanecem guiados pela visão, não pelo barulho do caos. A diferença entre os que vencem e os que se perdem na crise não está nas circunstâncias, está no foco. Enquanto uns se alimentam do pânico, outros se abastecem da promessa. Enquanto uns se movem pela pressão, os fortes se movem pela visão. Eles sabem, o mundo lá fora pode estar desmoronando, mas o mundo aqui dentro permanece intacto. Mandela passou 27 anos preso, humilhado, isolado, cercado pelo caos da injustiça, mas dentro da cela ele não se deixou contaminar. Ele não se tornou vítima, não perdeu o foco. Ele manteve a visão de um país livre, de um povo unido, de uma justiça restaurada, e quando saiu, essa visão virou realidade. Imagine um viajante no meio de uma tempestade de areia. Tudo ao redor é confusão. Ele não enxerga quase nada, mas se ele tiver uma bússola, ele continua andando na direção certa. Sua visão é essa bússola. Ela não depende do clima, das notícias, das opiniões. Ela depende da sua clareza espiritual. Você precisa proteger sua visão como um tesouro. Não compartilhe com quem vai duvidar. Não deixe que a rotina apague sua chama. Não permita que o medo alimente seus olhos. Alimente sua visão com oração, com visualização, com palavras de poder, com decisões diárias, porque se você perder a visão,
você perde o caminho. Qual é a visão que você carrega no seu coração? Você ainda lembra dela? Ou o caos já ofuscou tudo? Hoje recupere isso. Escreva, declare, reative, porque o mundo pode estar quebrado, mas você não precisa estar. Você chegou até aqui por um motivo maior. E agora, no capítulo final, você vai entender que tudo isso, dor, rejeição, fé, ação, disciplina, te trouxe a um único ponto. Você está pronto para deixar de sobreviver e começar a construir um legado. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para governar sua realidade. Depois de tudo que enfrentou, depois de todas as quedas, dores, rejeições, lágrimas silenciosas, você ainda está aqui, respirando, lutando, evoluindo. E isso não é um acaso. É um sinal claro. Você foi chamado não para repetir a história dos seus pais, da sociedade, do medo, mas para escrever uma nova. A partir de agora, não basta sobreviver. É hora de dominar. Você foi treinado na dor, refinado na rejeição, forjado no caos. Agora, é sua vez de governar com fé, de criar com intenção, de viver com propósito. Chega de lutar para pagar boletos. É hora de lutar por um legado. E legado não é o que você deixa no mundo. É o que você ativa nas pessoas enquanto ainda está vivo. Jesus não deixou riquezas, não deixou propriedades, mas deixou um legado espiritual que influencia bilhões até hoje. Ele sabia quem era, agia com propósito, não foi entendido por muitos, mas não recuou. Porque o verdadeiro mestre da realidade não espera a aceitação. Ele segue a missão. E você? Também tem uma. Sobrevivente vive no piloto automático. Mestre cria com intenção divina. Sobrevivente espera o milagre. Mestre age como canal do milagre. Sobrevivente lamenta o passado. Mestre honra o passado, mas vive no futuro que já visualizou. Você foi chamado para ser mestre de si mesmo, da sua mente, do seu espírito, da sua missão. Comece hoje a construção. 1. Escreva sua visão com clareza. 2. Defina ações práticas alinhadas com sua fé. 3. Ore e visualize diariamente. 4. Sirva ao mundo com aquilo que você carrega de mais precioso, sua verdade. Porque no fim, o que o mundo mais precisa não é de mais conteúdo, é de mais exemplos vivos de fé inabalável. Agora olhe para si mesmo e faça a pergunta que vai definir sua nova fase. Quem eu decido ser a partir de hoje? E seja, com convicção, com disciplina, com fé, com espírito de liderança espiritual e financeira. Você não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. Você foi quebrado para ser reconstruído. Foi rejeitado para ser redirecionado. Foi testado para ser aprovado. E agora, você tem todas as ferramentas para transformar sua fé em fortuna, sua dor em propósito, sua vida em legado. O mundo não precisa de mais sobreviventes. Precisa de mestres da própria realidade. E o próximo pode ser você. Decida agora quem você quer ser. E se essa mensagem te tocou, compartilhe. Não por vaidade, mas porque alguém em silêncio também precisa desse chamado. O legado começa agora.